Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de matemática do nono ano de 2021. Questão número 1. Observe na figura abaixo as setas paralelas R e S e alguns ângulos destacados. O valor da soma das medidas dos ângulos W e Y está representado em... Então, 95 graus mais o ângulo W tem que dar 180 graus, porque isso aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, 95 graus mais W tem que ser igual a 180 graus. Então, quer dizer que meu ângulo W vai ser igual a 180 graus. O 95 é positivo, passo para o outro lado da igualdade, negativo. Então, vai ser menos 95 graus. Então, quer dizer que meu ângulo W vai ser igual a 85 graus. Agora, vamos analisar aqui o outro lado. Ó. O ângulo de 30 graus mais o ângulo Y é igual ao ângulo W, porque eles são congruentes. Ó, aqui é 95, aqui também vale 95 graus. Então, quer dizer que essa região aqui ó, é igual ao ângulo W. Então, 30 graus mais o ângulo Y tem que ser igual ao ângulo W. 30 graus mais Y vai ser igual a 85 graus. Então, quer dizer que meu ângulo Y vai ser igual a 85 menos 30. Meu ângulo Y vai ser igual a 55 graus. É o exercício que aqui a gente some o ângulo W com o ângulo Y. Então, W mais Y vai ser igual a 85 graus mais 55 graus, que é igual a 140 graus, que é a letra A. Questão número 2. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Mais, dentro do parênteses, 2 mais 4 dá 6. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado. Mais menos 1 elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Quando eu tenho expoente de expoente aqui, ó, tá elevado ao quadrado e isso tudo está elevado ao cubo, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar menos 1 elevado 2 vezes 3, 6. Então, vamos resolver essa primeira parte, ó. Vamos multiplicar apenas os algarismos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, vamos fazer o jogo de sinal. Lembrando que, na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo, e sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, ó, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, aqui, para facilitar. Quando a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o resultado é negativo. Quando a minha base é negativa e o meu expoente é par, o resultado vai ser positivo. Agora, a segunda parte aqui, ó. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Mais menos 1 elevado à sexta. É a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 6 vezes. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, o expoente é par e a base aqui é um número negativo. Então, a resposta vai dar positivo. Então, menos 1 elevado à sexta é a mesma coisa que mais 1. Menos 8 mais 36 dá 28. Que 36 menos 8 dá 28. Mais 1, 28 mais 1 dá 29. Então, o resultado dessa expressão é igual a 29. Letra C. Questão número 3. Luciana comprou um computador que tem um disco rígido com capacidade de armazenamento de 2 terabytes. O disco rígido desse computador tem capacidade para armazenar aproximadamente quantos bytes? Então, vamos se lembrar algumas coisinhas aqui, ó. Quilo representa 10 ao cubo. Mega
representa 10 à sexta, giga representa 10 à nona e tera representa 10 à 12. Então, quer dizer que 2 terabytes é a mesma coisa que 2 vezes o tera é 10 elevado a 12 bytes. Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Questão número 4. Jorge foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou um ventilador. Esse produto estava sendo vendido por R$ 75, mas, como Jorge optou pelo pagamento à vista, essa loja concedeu a ele um desconto de 20% sobre o preço do ventilador. Qual foi o valor em reais que Jorge pagou por esse ventilador? Então, se a loja deu 20% de desconto, quer dizer que ele pagou 80%, porque 20 mais 80 dá 100%. Então, o que a gente vai ter que calcular? 80% de 75, que é a mesma coisa que 75 vezes 0,8. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. 0 vezes 5 dá 0 e 0 vezes 7 dá 0. Vou somar aqui. Isso aqui vai ser igual a 0 mais nada é 0, 0 mais 0 é 0 e 6 mais 0 é 6. Agora, quantos números eu tenho depois da vírgula aqui nessa multiplicação? Tem apenas um único número. Então, a minha vírgula vai deixar apenas um único número para depois da vírgula. Então, 80% de 75 vai ser igual a R$ 60, que é a minha letra B. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Qual desses números é um número irracional? O número irracional é aquele número que é infinito e não possui um período. Então, o primeiro é um número inteiro, é um número racional. O segundo aqui, ó, 2,32. Essa barra representa que o 32 vai repetir infinitamente. Ele é um número racional. 8 dividido por 3, a gente pode fazer essa divisão aqui rapidinho, ó. Por quanto que eu multiplico 3 para chegar próximo do 8? Vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6 dá 2. O 2 é menor. Vou pegar um zero emprestado e vou colocar uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 3 para chegar próximo de 20? Por 6. 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 dá 2. Vou pegar um zero emprestado e agora vou multiplicar de novo por 6. Então, 8 dividido por 3 é a mesma coisa que 2,666 infinitamente. Então, aqui a gente tem um período. Ele é um número racional. Agora, a raiz de 13 é um número irracional, que vai ser a nossa resposta. Por quê? Não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que o resultado aqui dá 13. A gente só consegue chegar por aproximação. Nunca tem um número que multiplicado por ele mesmo vai chegar no 13. Então, quer dizer que ele é um número irracional, porque ele é infinito e não possui um período. Questão número 6. Mariana é bióloga e está analisando uma determinada célula animal com o auxílio de um microscópio. Ela observou que o tamanho dessa célula corresponde a 15 micrômetros. Qual é o tamanho em metros dessa célula analisada por Mariana? Então, vamos se lembrar aqui algumas coisas, ó. Mili é 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. Então, aqui a gente tem 15 micro. Então, vai ser 15 vezes 10 a menos 6 metros. Resposta vai ser a letra B de bola. Questão número 7. Pedro desenvolveu o projeto de uma pista de skate para ser instalada em uma praça. Esse projeto prevê um obstáculo formado por um bloco central e duas rampas de acesso iguais. A figura abaixo representa um esboço desse projeto, com algumas medidas indicadas. Depois de instalada,
Para passar por toda a extensão desse obstáculo, um skatista deverá percorrer no mínimo quantos centímetros? Então vamos ver aqui, ó, as medidas. Tudo aqui embaixo mede 300 centímetros. Só que aqui o meio, ó, daqui até aqui, ó, mede 60 centímetros. Então, esse lado aqui da rampa é igual ao outro lado. Então, vou chamar aqui, ó, esse espaço daqui até aqui, ó, de x. Então, quer dizer que do outro lado também vai ser x, ó. Daqui até aqui também mede x. Então, vamos ver qual que vai ser o valor de x, ó. X mais 60 mais x tem que ser igual a 300. É todo o comprimento aqui, ó. Então, quer dizer, ó, x mais x, 2x. Eu vou passar o 60 para o outro lado da igualdade, vai ficar 300. 60 era positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 60. Então, 2x é igual a 240. Isso aqui quer dizer que o meu x é igual a 120 centímetros. Então, aqui, ó, mede 120 centímetros. E a altura, 50 centímetros. Então, daqui até aqui, mede 50 centímetros. Então, a gente formou um triângulo retângulo. Então, basta calcular o valor desse comprimento aqui, ó. Vou chamar ele de y. Aqui mede y. Então, quer dizer que do outro lado aqui também vai medir y. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado tem que dar y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual a 2.500 mais 14.400. Meu y ao quadrado vai ser igual a 16.900. Então, quer dizer que meu y vai ser igual a raiz quadrada de 16.900. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Raiz quadrada de 16.900. Vou reescrever esse número. Ó, y vai ser igual a raiz quadrada de 169 vezes 100. Vou dividir isso aqui em duas raízes, então meu y é igual a raiz de 169 vezes a raiz de 100. Então, meu y vai ser igual a raiz de 169, dá 13, que 13 vezes 13 é 169. Vezes a raiz de 100, que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, quer dizer que o y vai ser igual a 130 centímetros. Então, quanto que o skatista vai ter que andar? Ele vai ter que andar y mais 60 mais o y de novo. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele vai andar y mais 60 mais o y. Y mede 130. Então, vai ficar 130 mais 60 mais 130. 130 mais 60 dá 190. 190 mais 130 dá 320 centímetros. Vai ser a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 8. Letícia comprou bexigas para enfeitar a sua festa de aniversário. Dessas bexigas, 3/5 eram rosas e o restante era azul. Ao encher todas elas, 1/6 das bexigas rosas e 1/10 das bexigas azuis estouraram.
Qual é a fração que representa a quantidade total de bexigas estouradas em relação à quantidade de bexigas compradas por Letícia para esta festa de aniversário? Foi dito que 3/5 das bexigas eram rosas. Então, 3/5 são rosas. E das bexigas rosas, 1/6 estourou. Então, vou pegar a quantidade de bexigas rosas e multiplicar pela quantidade que estourou, que é 1/6. Mas, agora a gente vai fazer das bexigas azuis. Se 3/5 são rosas, 2/5 serão azuis, porque 3/5 mais 2/5 dá o total que é 1. Então, 2/5 são azuis. E das azuis, 1/10 estourou. Então, vou multiplicar aqui por 1/10. Agora, vamos fazer essa conta, ó. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1 dá 3. 5 vezes 6 dá 30. Mais 2 vezes 1 dá 2. E 5 vezes 10 dá 50. Então, agora a gente vai fazer essa soma. Multiplica os dois que estão embaixo, depois multiplica cruzado. Então, como que vai ficar? Embaixo vai ser 30 vezes 50. E em cima, 50 está apontando para o 3, vai ficar 3 vezes 50. Mais o 30 está apontando para o 2, vai ficar 30 vezes 2. 3 vezes 50 dá 150. Mais 30 vezes 2 dá 60. Dividido por 30 vezes 50 dá 1.500. 150 mais 60 dá 210. Dividido por 1.500. Então, agora a gente vai simplificar. Ó. Vamos cortar um zero embaixo com um zero em cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que 21 sobre 150. Dá para simplificar mais, mas essa aqui já vai ser a nossa resposta, que tem aqui nas alternativas. Ó. 21 sobre 150. Mas se fosse para simplificar, 21 é divisível por 3 e 150 também. 21 dividido por 3 dá 7. E 150 dividido por 3 dá 50. Então, se fosse para simplificar, essa aqui seria a resposta. Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Observe os triângulos apresentados na malha quadriculada abaixo. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Então, para ser semelhante, eles têm que ser proporcionais. Ó, o triângulo 1 não parece com nenhum dos outros triângulos. O 3 também não parece com nenhum dos outros. Então, vamos comparar aqui ó, o 2 com o 4 para ver se eles são semelhantes. Ó. A base do 2 tem 1, 2, 3 quadradinhos. E a base do triângulo 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o dobro da base do triângulo 4. Então, para que eles sejam semelhantes, a altura dele também tem que ser o dobro. Vamos ver aqui a altura do triângulo 4. Tem 1, 2 quadradinhos. Então, quer dizer que do triângulo 2, para ser semelhante, tem que ter 4 quadradinhos. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que eles são semelhantes. Então, quais desses triângulos são semelhantes entre si? O 2 e o 4. Letra C. Tem outros fatores que dá para provar isso, mas olhando assim, ó, eles parecem ser semelhantes. Questão número 10. Observe os pontos J, K, L e M destacados na reta numérica abaixo. O ponto que melhor representa a localização do número irracional raiz de 13 nessa reta é raiz de 13 é um número que está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Raiz de 9 é menor do que raiz de 13 e raiz de 13 é menor que raiz de 16. Quanto que é raiz de 9? Qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 9? É o 3. Então, quer dizer que 3 é menor que raiz de 13, que é menor do que... Quanto que é raiz de 16?
Qual número multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, quer dizer que a raiz de 13 está entre 3 e o 4. E analisando aqui a reta numérica, ele vai ser a letra K, que é a letra B aqui, ó. Questão número 11. Marcos está produzindo uma grade que terá 8 barras de ferro verticais paralelas entre si, 2 barras horizontais, também paralelas, e uma barra transversal. Observe no desenho abaixo o esboço dessa grade com algumas de suas medidas. De acordo com esse esboço, qual é o comprimento em centímetros da barra transversal dessa grade? Então, ó, a gente pode utilizar o teorema de Tales, porque a gente tem segmentos aqui, ó, que são proporcionais. Então, se eu pegar aqui, ó, esse trecho de 26 centímetros e dividir pelo equivalente aqui em cima, ó, que mede 24 centímetros, tem que ser igual ao comprimento total aqui, ó, da barra transversal, que eu vou chamar de x, dividido por esse segmento aqui, ó, total, que mede 60 centímetros, porque esses segmentos são proporcionais, que eles estão sendo cortados por retas paralelas. Vamos inverter aqui, ó, essa igualdade. Vai ficar x sobre 60 é igual a 26 sobre 24. Então, vamos escrever aqui embaixo, ó. Para deixar o x sozinho, eu vou ter que passar o 60 para o outro lado. O 60 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, porque eu inverto a operação dele. Então, quer dizer que o x vai ser igual a 60 vezes 26 sobre 24. Vamos simplificar. Se eu dividir o 60 por 12, vai dar 5. Se eu dividir o 24 por 12, vai dar 2. Dá para simplificar o 26 pelo 2. Se eu dividir 26 por 2, dá 13. E se eu dividir o 2 por 2, vai dar 1. Então, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 13, que é igual a 65 centímetros, que vai ser a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão número 12. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo. O resultado dessa expressão é... Então, vamos reescrever ela. A gente tem raiz de 24 mais 3 vezes raiz de 6. 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6, mais 3 vezes raiz de 6. Vou dividir aqui em duas raízes. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 6, mais 3 vezes raiz de 6. Raiz de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui vai ficar 2 vezes raiz de 6, que não tem raiz exata, mais 3 vezes raiz de 6. Então, agora eu posso juntar os dois aqui, ó. 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 6 é a mesma coisa que 5 vezes a raiz de 6. Eu conservo aqui a raiz e somo os números que estão do lado dela. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, isso aqui é 5 raiz de 6. Resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 13. Durante uma semana, Carlos frequentou 3 aulas de seu curso de inglês e levou de lanche suco de morango. Ao final de cada uma delas, consumiu todo o suco de morango, que estava acondicionado em uma mesma embalagem. Essa embalagem tinha o formato de um paralelepípedo reto retângulo e, em todas as vezes, estava completamente cheia de suco. A figura abaixo representa essa embalagem e algumas de suas medidas internas. Qual foi a quantidade total de suco de morango consumida por Carlos nessa semana? Então, vamos calcular aqui o volume. O volume vai ser igual à multiplicação das 3 dimensões da caixa, que vai ser, ó, o comprimento dela, que é 5, vezes a largura dela, que é 4, vezes a altura dela, que é 10. Então, quer dizer que o volume dela vai ser igual a 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 10, 200 centímetros cúbicos.
Então, em cada aula, ele consumia 200 centímetros cúbicos de suco. E na semana ele foi em 3 aulas. Então, quanto que ele bebeu? 200 vezes 3. Vai ser igual a 600 centímetros cúbicos. Que vai ser a letra C. Questão número 14. Observe os números decimais apresentados no quadro abaixo. Qual dos números desse quadro é o menor? Então, para fazer a comparação, vamos deixar todos com a mesma quantidade de números depois da vírgula. O que tem mais números depois da vírgula é o 3,007, com 3 números depois da vírgula. Então, vamos deixar todos iguais. Ó. Aqui eu vou acrescentar um zero, porque zeros à direita depois da vírgula são desconsiderados. Aqui eu vou acrescentar 2 zeros, para deixar com 3 números depois da vírgula. E aqui eu também vou acrescentar 3 zeros. Então, agora, todos os números têm 3 números depois da vírgula. Então, a gente pode desconsiderar ela. Então, vamos imaginar que não existe a vírgula. Então, o primeiro ali, ó, é 3.070. O segundo é 3.700. O terceiro é 37.000. E o quarto, 3.007. Então, analisando aqui, ó, o menor vai ser esse daqui, o 3.007. Então, qual dos números desse quadro é o menor? Vai ser o 3,007, que é o número 4. Vamos para a próxima questão. Considere a figura destacada de cinza apresentada no plano cartesiano abaixo. Uma figura simétrica a essa em relação ao eixo das abscissas, é o eixo X, está representada em... Então, é como se você colocasse aqui, ó, um espelho no eixo X aqui. Então, quer dizer que a figura simétrica, ela vai estar aqui para cima, ó. Vamos desenhar ela. Esse ponto aqui, ó, tá aqui. Esse ponto vai estar aqui. Esse ponto vai estar aqui em cima. Esse daqui vai estar aqui em cima. O lateral vai estar aqui do lado. Esse aqui vai estar aqui embaixo. Esse daqui vai estar aqui. E esse daqui vai estar aqui, ó. Tem que ter a mesma distância do meu eixo X, os pontos. Então, vamos ligar aqui, ó, para desenhar a figura, ó. A figura aqui vai ficar assim, ó. Então, analisando aqui, ó, as alternativas, a resposta vai ser a letra A. Questão número 16. O quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade de acordo com as posições que ocupam. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo t, que ocupa a posição p dessa sequência, é... Então, isso aqui é uma progressão aritmética, em que a razão é igual a 2, porque ó, de 10 para 12 aumentou 2, de 12 para 14 aumentou 2, de 14 para o próximo número vai aumentar 2. Então, a minha razão é igual a 2. E o primeiro termo aqui, ó, vou chamar de A1, ele vale 10. A equação do termo geral de uma PA é escrita da seguinte forma, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, AN é o termo que eu quero encontrar, A1 é o primeiro termo, N é a posição desse termo que eu quero encontrar, menos 1 vezes a razão. Então, agora a gente vai substituir aqui, ó, uma expressão algébrica que permite calcular o termo t. Então, no lugar do AN, eu vou colocar o t. Isso aqui vai ser igual ao primeiro termo, que é 10, mais a posição desse termo aqui, ó, que ele chamou de p. Então, no lugar do n, eu vou colocar o p.
menos 1, vezes a minha razão. Minha razão é igual a 2, que está indo de 2 em 2. Então, isso daqui, ó, vai ser igual, ó, a 10 mais P vezes 2, 2P. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, quer dizer que o meu T vai ser igual a 2P. 10 menos 2 dá 8. Então, vai dar mais 8. Então, meu T é igual a 2P mais 8, que é a letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão número 17. Para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou parte de seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo está apresentado o formato desse canteiro com algumas de suas medidas indicadas. Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo nesse canteiro? Então, a gente vai ter que calcular a área dele. Vamos dividir ele em duas figuras, ó. Dividir em um retângulo aqui embaixo e dividir em um quadrado aqui em cima, ó. Vou chamar esse aqui de 1 e aqui de 2. Por que isso aqui é um quadrado? Porque daqui até aqui mede 3 metros e daqui até aqui também mede 3 metros. Todos os lados são iguais. Agora o de baixo aqui vai ser um retângulo, ó. Daqui até aqui mede 3 metros, porque, ó, 3 mais 3 dá 6, que é o comprimento total aqui da altura. E aqui a base dele vale 6. Então, a área de 1 é base vezes altura, que vai ser igual a 3 vezes 3. Ó, a base dele aqui, ó, vale 3 metros. E a altura dele vale 3 metros. Então, ó, 3 vezes 3. Então, a área 1 vai ser igual a 9 metros ao quadrado. Agora, a área 2. A base dela aqui, ó, mede 6 metros. E a altura dela mede 3 metros. Então, 6 vezes 3 é igual a 18 metros ao quadrado. Então, a minha área total vai ser igual à soma das duas áreas, que é a área 1 mais a área 2. Então, a minha área total vai ser igual a 9 mais 18, que vai ser igual a 27 metros ao quadrado. Aí, o que ele falou? Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Então, quantas mudas ela plantou? Se em cada metro quadrado ela plantou 10 mudas, em 27 metros quadrados ela plantou quanto? Vai ser 27 vezes 10, porque em cada metro quadrado ela plantou 10 mudas. Vai ser igual a 270 mudas. Vai ser a letra C. Questão número 18. Amanda colocou em seu quarto um quadro com moldura em formato triangular. Ela percebeu que dois dos ângulos do triângulo formado por essa moldura eram iguais, e o terceiro ângulo possuía medida de 36 graus. Qual é a medida de cada um dos dois ângulos iguais dessa moldura? Então, vamos desenhar aqui um triângulo. Ela falou que um ângulo mede 36 graus e os outros dois, que eu vou chamar de x, são iguais. Então, a soma dos ângulos internos em um triângulo é igual a 180 graus. Então, quer dizer que x mais 36 tem que ser igual a 180 graus. X mais x, 2x. Passar o 36 para o outro lado. Então, vai ficar 180. O 36 é positivo, ficou negativo, que eu inverto a operação quando eu passo para o outro lado da igualdade. Então, quer dizer que 2x
vai ser igual a 144. Então, o meu x vai ser igual a 144 dividido por 2, que vai ser igual a 72 graus. Então, quer dizer que cada ângulo aqui, ó, mede 72 graus. Porque, ó, 72 mais 72 mais 36 é igual a 180 graus. Então, a letra D. Questão número 19. O modelo de caneta possui 3 variedades de estampas: coração, estrelas e flores, e 2 cores de carga, azul e vermelha. O proprietário de uma papelaria comprou canetas desse modelo, sendo uma de cada combinação possível de estampa e cor de carga, que foram entregues todas em uma mesma sacola. Um vendedor dessa papelaria vai retirar aleatoriamente todas as canetas dessa sacola para testar. Qual é a probabilidade de a primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de corações? Então vamos calcular aqui, ó, todas as possibilidades. Ó. Eu tenho 3 variedades de estampa vezes 2 cores de carga. Então eu vou ter 6 combinações. E o que ele quer? Ó? Qual a probabilidade de a primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de corações? Então, vou ter uma única caneta de carga vermelha com estampa de corações. Então, qual que vai ser a probabilidade? A probabilidade vai ser igual aos casos favoráveis, que é 1, dividido pelo total de possibilidades, que é 6. Então, a resposta vai ser a letra A. Vamos para a próxima. Questão número 20. Considere a equação linear apresentada no quadro abaixo. Qual das retas apresentadas abaixo representa essa equação? Então, vamos reescrever essa equação aqui, ó. Vamos deixar o y sozinho de um lado da igualdade. Então, y vai ser igual. O x aqui está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Então, vai ficar x. E o 2 aqui, que é positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Vai ficar x menos 2. Então, a reta vai ser crescente porque o coeficiente angular aqui do x é positivo. Ó. Como não tem nenhum número aqui ó, antes dele, é a mesma coisa que está sendo multiplicado por 1. E o sinal dele é positivo. Então, quer dizer que a reta vai ser crescente. Com isso, a gente elimina a letra B e a letra C, que são retas decrescentes. Agora a gente vai analisar o coeficiente linear, que é esse número do menos 2 aqui, ó. Ele indica aonde que a reta vai tocar no eixo y. Então, ela vai tocar no eixo y no ponto menos 2. Então, a toca no ponto 1, então não pode ser. Então, sobrou só a letra D de dado. E ela toca aqui no ponto menos 2. E quando meu x é igual a 2, meu y é 0. Então, esse que é o gráfico aqui, ó. Questão 21. Uma fábrica produz borrachas escolares que, para serem vendidas, são acondicionadas em caixas que possuem o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas estão representadas no desenho abaixo. De acordo com essas dimensões, quantas borrachas, no máximo, podem ser acondicionadas nessa caixa? Então, vamos calcular aqui ó, o volume de cada uma. O volume da borracha vai ser igual à multiplicação das 3 dimensões dela, que é 4 vezes 2 vezes 1, que é o comprimento, vezes a largura, vezes a altura, que vai ser igual a 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8 centímetros cúbicos. E agora o volume da caixa vai ser igual ao comprimento dela, 16, vezes a largura, que é 8, vezes a altura, que é 4. Isso aqui vai ser igual. 16 vezes 8 dá 128. 128 vezes 4 dá 512 centímetros cúbicos. Então, para saber quantas borrachas
cabem aqui dentro da caixa, basta dividir os dois volumes. Então, a resposta vai ser 512 dividido por 8. Vou pegar aqui, ó, 51. Quanto que eu multiplico por 8 para chegar próximo de 51? Multiplicar por 6. 6 vezes 8, 48. 51 menos 48 dá 3. Baixa o 2. Então, agora, quanto que eu multiplico por 8 para chegar em 32? Vou multiplicar por 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32 dá 0. Então, quer dizer que cabem 64 borrachas. Letra B. Questão número 22. Um fotógrafo possui uma câmera que é capaz de fotografar a uma velocidade de 0,002 segundos. A representação fracionária da velocidade dessa câmera em fotografar é... Então, isso aqui, ó, é 2 milissegundos, que é a mesma coisa que 2 dividido por 1000. Mas vamos fazer aqui, ó, de outra forma para visualizar isso, ó. Eu tenho aqui, ó, 0,002. Como não tem nenhum número dividindo, é a mesma coisa que está sendo dividido por 1. Então, para desaparecer com essa vírgula aqui, ó, vou ter que multiplicar por quanto? Vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vou ter que multiplicar por uma potência de 10, que tem 3 zeros. E qual potência de 10 que tem 3 zeros? É o 1000. Então, tem que multiplicar por 1000 em cima e por 1000 em baixo, porque 1000 dividido por 1000 dá 1. Então, se eu multiplicar esse número aqui por 1, não vai mudar o resultado. Então, 0,002 vezes 1000 dá 2, ó, multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 0,002 vezes 1000 dá 2. Dividido por 1 vezes 1000 dá 1000. Então, quer dizer que isso aqui é 2 milésimos de segundo, que é a letra C. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.